Mata das Araucárias. Na época do descobrimento do Brasil, no sul do país, encontrava-se a Floresta das Araucárias. A colonização e a atividade madeireira levou a sua drástica redução, de tal forma que hoje só restam 2% deste bioma em áreas de conservação. O que já foi um bioma independente, que se estendia desde o sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul, de forma contínua sobre o Planalto Meridional, com zonas de transição entre campos e Mata Atlântica, hoje é encontrada de forma fragmentada, como pequenas manchas, pelos estados da região sul e em áreas mais altas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo hoje considerado um ecossistema parte do bioma Mata Atlântica. De clima subtropical, frio e úmido, com temperatura média abaixo de 18 graus Celsius, apresenta estações bem definidas, com verões mais amenos do que aqueles já estudados em biomas anteriores, e invernos mais frios. Presente em regiões de altitude, com chuvas bem distribuídas e constantes. Seu solo é muito rico em matéria orgânica, proveniente de rochas vulcânicas, e permite o desenvolvimento de vegetação estratificada, com 3 estratos principais: o superior, formado pelas gimnospermas que dão nome ao ecossistema, as araucárias, cujas copas sombreiam o terreno e podem dividir espaço com a embuia. No segundo estrato, encontramos várias angiospermas arbustivas, como a erva mate e o xaxim, plantas acostumadas com umidade e menor quantidade de luz. Para tanto, apresentam adaptações como folhas mais largas. Por isso, essa mata também é classificada como ombrófila. Já o terceiro estrato é composto por herbáceas. Ainda encontramos várias epífitas, como orquídeas e bromeliáceas. A divisão de espaço entre plantas do grupo das gimnospermas com plantas do grupo das angiospermas fazem da mata mista. O predomínio nesse ecossistema é, sem dúvida, de araucárias. Árvore imponente, longeva e exigente, pode chegar a 30 metros de altura, 2,5 metros de diâmetro e 500 anos de idade. De fácil identificação, por causa do formato de taça da sua copa, de raízes profundas que buscam a água e folhas no formato de agulha que evitam a perda d'água nos períodos de inverno, quando podem ocorrer geadas e até neve. A cidade de Curitiba tem no nome uma homenagem a esta majestosa planta. Curitiba significa Terra das Araucárias em Tupi-Guarani, ou cidade com muitos pinhões. Pinhões são as sementes desta árvore. Sementes nuas, ou seja, sem a proteção de frutos. A pinha é o seu órgão reprodutor. Fontes de renda para os moradores da região, os pinhões, ricos em nutrientes, servem de alimento para aves, roedores, como esquilos, cutias e capivaras, e também o bicho-homem.
Nessas matas vivem muitos papagaios, alvos de contrabando de animais. As gralhas azuis são tradicionalmente disseminadoras de sementes de araucária, juntamente com os macacos, como o bugio. Siriemas e graxaíns, todos são espécies de animais ameaçadas pela aniquilação da mata. No ciclo destrutivo entram o valor da madeira, seu uso como lenha, ótima para aquecer no inverno, ou como carvão vegetal. A agropecuária invadiu grande parte de suas terras, assim como a cidade. Mata dos Cocais. Zona de transição entre os biomas Floresta Amazônica, Caatinga e Cerrado apresenta características peculiares. É formado principalmente por palmeiras, sendo a babaçu mais numerosa, em torno de 60%, que divide espaço com a carnaúba, a oiticica e o buriti. Ambas de importância econômica. De suas folhas, sementes e frutos são extraídos óleos, ceras, fibras e madeira. Localizado nos estados do Maranhão e Piauí, chegando até Rio Grande do Norte, Tocantins e Ceará, ocupa 3% do território nacional. De clima quente, tropical, úmido, pois a transpiração elevada das plantas das folhas largas garantem as chuvas, a temperatura média fica em torno de 26 graus Celsius. A sua fauna é a maior responsável pelo reflorestamento natural, sendo os roedores os que mais carregam sementes para dentro da mata. No entanto, está bastante reduzida por causa da caça ilegal. É um bioma ameaçado pelo desmatamento ou queimadas para dar espaço à agropecuária e às cidades. Zona costeira. A zona costeira corresponde à região de transição entre um ambiente terrestre e um ambiente marinho. No Brasil, essa zona é bastante grande, tem cerca de 8.000 quilômetros de extensão e é afetada diretamente pela ação das marés. É muito rica em diferentes tipos de ecossistemas, com características próprias, fauna e flora peculiares. Os principais ecossistemas brasileiros associados ao litoral são os manguezais, as restingas, os costões rochosos, as praias e os recifes. As pessoas que vivem nesses locais vivem do extrativismo e da pesca artesanal. O manguezal. Os manguezais brasileiros se distribuem do Amapá até Santa Catarina e ocorrem em regiões onde os rios se encontram com o mar, os estuários. A mistura de água doce e salgada torna a água salobra. O manguezal protege a costa das ondas do mar. No entanto, sofre influência direta das marés. Na maré alta, a água invade o manguezal. Já na maré baixa, a água recua para o mar, expondo o solo lamacento. A matéria orgânica carregada pelo rio se deposita no manguezal, deixando o solo lodoso, pobre em oxigênio. As condições limitantes do local exigem adaptações da vegetação, que é pouco diversificada. O mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto são predominantes. Apresentam ramificações no caule que ajudam na sustentação e raízes respiratórias,
chamadas de pneumatófaros, que captam o gás oxigênio diretamente do ar. Os manguezais são berçários, sendo local de desova de peixes e crustáceos. Nele habitam invertebrados como anelídeos e moluscos. Aves, répteis e mamíferos buscam alimento neste ambiente. Fonte de sustento para muitas famílias brasileiras que vivem da coleta de caranguejos, o ecossistema sofre com o desenvolvimento das cidades. Costão rochoso. Ambiente costeiro formado sobre rochas, presentes em quase todo o litoral brasileiro, do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Ecossistema complexo, dependendo da disposição e composição das rochas, do impacto das ondas do mar, incidência da luz solar e dos ventos. Ambiente dividido em zona de maré e zona submersa, encontramos facilmente algas, poríferos, quinidários, moluscos e crustáceos. A maior parte deles apresentam adaptações que os ajudam a se fixar ao substrato. Restinga. Ecossistema próximo da praia, com características de cada região. De vegetação rasteira, seguida de arbustiva e de arbórea mais distante, fica exposta a respingos de água salgada. Se desenvolvem sobre solo arenoso, de elevada salinidade e poucos nutrientes. Suas raízes protegem o solo da erosão causada pelo vento. Destacamos bromélias e orquídeas, grande e numerosas neste ambiente. Berçário de tartarugas marinhas, lagartos e crustáceos, serve de moradia a répteis e mamíferos e são frequentemente visitados por inúmeras espécies de aves. Ambiente ameaçado pelo homem e suas cidades beira-mar, a retirada da vegetação diminui a umidade local e deixam as dunas expostas. Dunas são áreas de acúmulo de areia movimentada pela ação do vento. Até a próxima!